Boa noite, pessoal, tudo bem? Beleza, né? Então, vamos continuar com a nossa mensagem sobre salvação. Essa está sendo já a segunda parte. Possivelmente terão outras partes, porque o vídeo não pode ficar muito comprido, né? E eu quero falar agora um assunto que é uma coisa assim que é difícil de explicar isso. É difícil de explicar Deus. A canção já diz, né? Do preto no branco, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Eu já falei isso em uma das minhas mensagens anteriores. Mas eu vou me dar o direito aqui de tentar mostrar que Deus é um Deus muito diferente de muitos lugares onde ele é pregado, onde é mostrado um Deus. E eu vou me basear na Bíblia e na minha experiência com ele, que eu já tive com Deus, nas coisas que eu vivi com ele, no relato de outras pessoas que são cristãs também. E é isso, sabe? Vamos lá. Na maioria das religiões, se você andar aí pelas religiões, eu não vou falar todas porque eu não conheço todas as religiões, não posso falar assim, mas na maioria das religiões, como que é demonstrado Deus? Como que as religiões colocam Deus? Se você for no templo religioso, você vai ver que existe um lugar específico para colocar ali uma imagem de um Deus. Um lugar mais de destaque, um lugar, na maioria das religiões, é denominado como um altar. Um lugar de destaque ali para colocar a imagem de um Deus. E fora desse altar, fora desse ambiente, desse local, existem os lugares das pessoas ficarem. E as pessoas se viram para esse local e fazem suas rezas, seus mantras, suas meditações, suas orações para esse local. Então, para mim, eu não sei se essa é a intenção das religiões, mas para mim fica parecendo um negócio assim, olha, Deus está lá e eu estou aqui. E eu tenho que falar para lá para ele me responder aqui. Aí você pode pensar assim, na minha não é assim. Tem algumas que não tem imagens, mas tem um nome escrito lá de Deus, de Jesus. E é a mesma referência, só que trocou a imagem por uma letra. E o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, o Deus que eu sirvo, não é um Deus assim. Se você lê no Antigo Testamento, existia essa logística, sabe? Tinha o templo, tinha um lugar do Santo dos Santos, que poucas pessoas podiam entrar, porque se a pessoa entrar em pecado, ela morre lá dentro, o sacerdote tinha essa função. Então as coisas eram separadas, o átrio. Então, assim, era um negócio mais dividido, porque era desse jeito que naquela época funcionava. Mas quando Jesus veio, isso caiu por terra. Isso parou de ser uma verdade. Não existe isso mais. Jesus veio para trazer algo novo. Trouxe a conexão direta com Deus, sem necessidade de ter um lugar mais santo que o outro, um local mais em evidência que o outro. Ali é melhor, aqui é pior, tal, tal. Não existe isso mais, sabe? Jesus ele veio quebrar esse paradigma. E como é Deus então? A Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, não se usurpou-se de ser Deus. Se tornou em forma humana e veio habitar entre nós. Então, nesse versículo aí já mostra a humildade, a forma como Jesus enxerga as coisas. Entende?
ele era Deus, ele não precisava de fazer nada do que ele fez, porque ele já era pleno em si, ele já era Deus e isso não ia mudar nada. Mas ele se esvaziou dessa posição divina dele para assumir a forma humana, andar ao meio dos homens, ensinar o caminho da salvação e sofrer pelo homem. Jesus ele poderia ter vindo à Terra nascido numa família religiosa, uma família de status, uma família rica da época, de fama, mas Deus fez da maneira mais educativa, vamos dizer assim. Ele colocou Jesus para nascer numa manjedoura, que é um lugar extremamente simples. Colocou para nascer numa família humilde, que não era rica, não era de renome. Tanto que fala na Bíblia, né, poderá vir coisa boa de Belém, numa cidade que não era uma cidade top da época. Então, assim, para mim, Deus fez isso para mostrar o seguinte. Vai parecer heresia que eu vou falar, viu, gente? Mas eu pensei também para falar nisso. E se você discordar, ok, pode discordar, que a gente conversa e chega num denominador comum. Mas Deus, para mim, está mostrando assim, olha, eu sou Deus, Jesus é Deus. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Bíblia há vários relatos, Jesus falando que ele é um com Pai. Na Gênesis, lá quando o homem pecou, Deus conversou com eles, o Pai conversou com eles, né? Falou, agora ele é igual a nós. Quer dizer, nós, éramos três. E quando fala que Deus descia para conversar com Adão, era Deus, que era a Trindade, que descia para trocar uma ideia com Adão. Então, Deus é os três. Então, Jesus é Deus. Se você discorda disso, tudo bem. Biblicamente, está provado que Jesus é Deus. Mas, ele não ficou preso ao cargo dele de Deus e deixou o homem se lascar. Ele se esvaziou e veio ao homem para trazer salvação, para levar o homem para onde ele está construindo, onde ele está inaugurando um mundo novo, para que o homem venha ter a mesma participação que ele. Jesus, ele é top, ele é o cara, para mim, não tem o que dizer, sabe? Toda honra, toda glória, tudo seja para ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele e por ele. Então, ele para mim, o significado de tudo, de amor, de compaixão, de humildade. Então, o que Jesus queria com isso? Ele queria mostrar que não tem esse negócio de ser um é melhor que o outro, que um, sabe? Não tem. Ele provou isso. Ele falou que no reino o maior é o que serve. Ele quis mostrar o seguinte, não, gente, não tem isso lá no céu, sabe? Lá no céu, lá na Nova Jerusalém, no novo mundo, onde eu sou rei, não tem um melhor do que o outro. Nem eu, Jesus, vou ser maior do que ninguém. Ele não se considera melhor do que ninguém, maior do que ninguém. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas está escrito na Bíblia que o nome dele está acima de todos os nomes. Ok? Isso é verdade. E tem uma explicação para isso. Eu vou dar num próximo vídeo. Não vou falar disso agora. Mas, Jesus, ele não tem isso com ele. Esse negócio, eu sou melhor do que os outros. E você não tem. Jesus é muito, muito humilde, muito... Nossa. Você tem que... Se você não conhece Jesus de pertinho, meu amigo, você está perdendo conhecer o melhor amigo da sua vida. Uma pessoa mais humilde, mais misericordioso, mais bondoso, mais justo, tudo. Conheça, busque a Jesus, conheça ele profundamente. Faça dele seu melhor amigo, que você só tem a ganhar, só tem a ganhar.
Então, ele não se acha. A Bíblia mesmo fala isso, que ele veio para cá e a partir do momento que eu o aceito, que eu quero viver essa vida eterna com ele, eu me torno co-herdeiro dele. Co-herdeiro tem a mesma herança. É o mesmo herdeiro. Então Jesus ele veio, ele saiu da posição que ele estava lá no céu, sendo Deus, ele veio para trazer o homem, para levar para esse local novo, para ter a mesma herança que ele. Entende isso? Como é maravilhoso? Como é maravilhoso. Ele não precisava fazer nada disso, porque ele ia continuar da mesma forma. Mas o amor é tão grande que ele decidiu fazer isso para trazer o homem para esse local novo. E aí, por isso que eu falo que essas imagens, essa referência de Deus aqui na Terra, ela é muito, muito distorcida, muito longe da realidade do Deus de verdade que eu sirvo. Pode ser desses deuses aí que eu não sirvo, que eu não reconheço como Deus. Mas o meu Deus, Jesus Cristo, ele não é assim. Ele não é um Deus carrancudo que fica no trono, só mandando e desmandando, e faz isso, faz aquilo, como a pessoa abanando ele, outra dando frutinha na boca dele. Não é. Jesus fala que ele trabalha, que o Pai trabalha, ele também. Então Jesus, ele é um cara da gente, do povo, da galera, sabe? Ele não tem esse negócio de achar que ele é o bambambam. Ele sabe que ele tem essa posição de autoridade, de poder, de domínio para trazer o gerenciamento, a administração do mundo novo. Não para se achar o bambambam. Ele não se acha, mesmo o sabendo que o é. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele é, mas ele não usa disso para humilhar as pessoas, para subjugar as pessoas, para... Entendeu? Por isso que ele fala que mesmo sendo Deus, ele não se usurpou-se de Deus. Para mim, é esse significado. Ele não roubou a posição, ele não tomou aquilo como uma coisa para usar contra o resto das criaturas, dos seres. Entende? E Deus é a mesma coisa, o Pai. O Pai, ele deu ao Filho, que é Jesus, essa posição na Nova Jerusalém. Entende? Então Deus é extremamente humilde. Não tem problema nenhum de eu chamar ele de cara. Ah, você está desrespeitando Deus. Não estou. Deus sabe do meu coração, sabe? Deus sabe do meu coração. Então, tem muitas pessoas que brincam comigo assim, ah, não vou para o céu não. Porque no céu é lá Deus mandando, não, se eu não fizer a coisa certa, Deus vai me castigar. E Deus não é isso, sabe? Deus é amor. É amor. É amor. E ele já provou isso e prova. Mas como eu disse dos vídeos anteriores, é claro que ele é amor, mas ele é justo também. Então, pense num Deus bacana demais, um Deus amigão demais, que larga tudo que ele tem para trazer um homem para a sua presença, para morar junto com ele, e ele vai continuar na posição que ele tinha quando ele saiu. Então, para ele não fez diferença, mas para o resto da humanidade pode fazer toda a diferença. Então, Deus é muito diferente do que as religiões pregam. É muito diferente. Não é um Deus longe, é um Deus de perto. Ele está aqui do meu lado agora, sentado aqui, conversando comigo, falando as coisas no meu ouvido. Ele está quando eu estou no banheiro pelado. E ele não tem vergonha de mim, não. Ele sabe que eu tenho, que eu sou, que eu tenho pinto pequeno mesmo. Ele não liga para isso não, sabe? Brincadeira, hein, gente? Só para descontrair. Mas ele já me viu pelado, ele já me viu quando era criança, ele me viu com raiva, alegre, feliz. Então, Deus está me vendo todo momento. Então, ele é um cara que está junto, sabe? Ele é todo poderoso. E nem por isso, por ele ser meu amigão, eu vou desrespeitá-lo. Eu vou confundir a amizade com uma rebeldia, alguma coisa assim, de não querer fazer o que ele pede só porque ele é meu amigo. Não. Ele sabe separar as coisas. Então, o céu é um lugar muito bom, viu, gente? Não é monótono, não é uma coisa parada, não é um Deus carrancudo que fica só sentado no trono, entendeu? Porque sim, Jesus vai ficar sentado no trono o dia inteiro e todo mundo adorando ele. Não é isso. Tem um significado essa adoração para o resto do século dos séculos.
Entendeu? Mas essa parte desse vídeo eu queria falar só isso mesmo, tá bom? Depois vai ter mais. Um abraço.